Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou dar as dicas de apostas para os jogos deste sábado. Pois é, abrindo o nosso final de semana, esse sabadão, né? Na verdade, tem gente que considera a sexta-feira já a abertura do fim de semana, né? Eu, inclusive. Então, não é a abertura do fim de semana, mas é o sábado e a gente vai começar com o Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui? A gente está aqui na tela, a gente tem duas partidas e a gente vai falar desse clássico aqui, né? Internacional e Grêmio, né? O famoso Grenal clássico aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu estou morando aqui em Porto Alegre e vou acompanhar aqui este Grenal, mando do Inter, né? Os dois times começaram sofrendo um pouco nesse campeonato. O Internacional está já numa boa colocação, o Grêmio continua sofrendo, né? Tava pior aí, tava até perigo de rebaixamento, agora já está no meio da tabela ali, tá respirando mais tranquilo. E a gente vê aqui o favoritismo do Inter, né, para quase 1,80, tá bom? O Inter tem um time que está melhor, né, na tabela e no retrospecto. Você vê os últimos jogos aqui, ó, 3 vitórias, 2 empates, né? Já o Grêmio tem 2 derrotas aqui no seu retrospecto. E vamos ver então o que os nossos especialistas prepararam, né? É a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter quer ficar entre os 6 primeiros para conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem, né? E o Grêmio já está feliz de ter escapado do rebaixamento e vai tentar brigar aí para pegar a vaga para a Copa Sul-Americana. 9 jogos do Inter, os últimos 9 jogos, sem perder, tá? A gente vê aqui o retrospecto de 5 partidas, mas eu já falo para vocês, os últimos 9 jogos o Inter não sabe o que é perder, 6 vitórias e 3 empates, tá bom? O Grêmio, últimos 4 jogos, apenas uma vitória. Como a gente imagina sempre nesse clássico, né, de Grêmio e Inter, um jogo tenso e disputado, ambos times aí se preocupando mais em não tomar gols do que fazer gols, né? Por isso a gente acredita num jogo de poucos gols. A primeira dica então é abaixo de 2,5 gols. Você vê aqui, ó, menos de 2,5 gols, está pagando bastante, gente. Olha, 1,70, tá bom? Aí a gente vence essa aposta se o jogo tiver 0 gols, 1 gol ou 2 gols. Nós vamos procurar uma outra aposta. Como é um clássico entre dois times aí que são bem físicos, vamos dizer, a gente acredita num bom número de cartões amarelos também, né? Nosso especialista acredita que a gente vai ter mais de 7,5 cartões, ou seja, 8 cartões ou mais, tá bom? A linha está muito alta, mas Grêmio Internacional é um jogo que costuma ter muitos cartões, tá? Vamos, claro, apostar menos aqui, tá? No máximo entra com meia unidade e tal, mas é, vale a pena. Então aqui, olha, acima de 7,5 está pagando 1,90, a linha de corte está justamente aqui, acima de 7,5 cartões. Se você quiser se garantir, né, com acima de 7 cartões, a diferença é que se tiver exatamente 7, aqui você tem o dinheiro devolvido, né? Se você fosse no 7,5, você perderia, você precisa de 8 cartões, tá? Eu gosto dessa aposta, mas é para pôr pouco dinheiro, gente, é bem arriscada. Mas clássico, né? É sempre assim. Se você pegar aí um Grêmio Internacional, um Palmeiras e Corinthians, sempre vai ter bastante empurra-empurra, confusão e a chance de ter bastante cartão. Claro que depende do árbitro aí, dele tá querendo colocar ordem na casa, né? Mas de qualquer forma, ficou a dica então. Principal é poucos gols, tá? Abaixo de 2,5 gols. Vamos para o outro jogo que a gente tem no Brasileirão, que é Vitória e Bragantino, né? Vitória está na zona de rebaixamento, 18ª colocação, e o Bragantino, 13º, está no meio da tabela. O Bragantino estava muito bem na tabela no começo do campeonato, ficava ali entre os 6 primeiros, e desandou completamente, né? Você vê aqui que tem 4 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. O Bragantino, né, derreteu aí do meio para o final do campeonato. O Vitória está brigando para escapar da zona de rebaixamento e vem subindo de produção nas últimas partidas. Tem 2 vitórias e 1 empate, tá bom? Nos últimos 4 jogos tem uma derrota só e todas essas partidas o Vitória marcou pelo menos um gol no jogo, mesmo nos jogos que empatou e que perdeu. O Bragantino está brigando ali no meio da tabela, é um dos times que tem maior incidência de ambos marcam nos seus jogos, né? Os jogos que ele faz gol e sofre gol. Desde o começo do ano vem assim, né? 20 jogos dos 29 jogos do Bragantino tiveram ambos times marcam.
tá? Como o ataque do Vitória vem funcionando bem nas últimas partidas, a gente acha que é uma boa aposta. Então vamos pegar aqui, ambas equipes marcam sim, tá bom? Tá aqui, ó, ambas equipes marcam sim. Então é para o Vitória fazer um gol e o Bragantino fazer um gol. Não importa o resultado, desde que cada lado faça um gol, fica sendo essa a primeira dica. A outra dica, a gente vai pegar justamente o número de gols, né? Que aí não precisa ser dos dois times, pode ser de qualquer time. Vamos dar uma olhada na linha de gols aqui, ó. Total de gols acima de 1,5, tá bom? Paga 1,42. Se tiver 2 gols no jogo, a gente já ganha essa aposta. Pode ser um de cada lado, pode ser os dois de um time só. Aqui é diferente do ambos marcam, é para ter 2 gols na partida. Você escolhe aí qual você quer, o que você acha melhor, tá bom? Então, essa foi a dica do Vitória e Bragantino. Vamos ver o que mais que os especialistas prepararam pra gente, né? Ah, é verdade, tem Copa do Brasil rolando, né? Vasco da Gama e Atlético Mineiro. É, pois é, olha só. Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo na sua casa, foi 2-1, e agora joga por um empate, né, para avançar para a final. Do outro lado, Flamengo e Corinthians. O Galo, no papel, tem um time melhor do que o Vasco, né? É um dos melhores times do Brasil. O time não engrenou no Campeonato Brasileiro, mas tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores está chegando nas semifinais, né? Chegou nas semifinais. E o foco está totalmente aí para essas duas competições, né? O Atlético Mineiro não está se preocupando muito mais com o Campeonato Brasileiro, já que está lá, não tem muito risco. E vai aqui querer um título, né? O Vasco joga em casa, mas o Atlético Mineiro é um time superior. Nossos especialistas acreditam que o Atlético Mineiro tem mais chances para se classificar. Como só precisa de um empate, a gente vai no dupla chance. Olha aqui, dupla chance para Atlético Mineiro ou empate paga 1,47. Aqui a gente ganha essa aposta se for empate ou vitória do Atlético Mineiro. A gente só perde essa aposta com a vitória do Vasco, que levaria provavelmente aos pênaltis essa decisão. A gente acha que o Atlético Mineiro consegue sair de lá pelo menos com o empate e a classificação para a final. Então, essa aposta aqui. Então, time 2 ou empate, pagando 1,47, fica sendo a dica, tá bom? Vamos para a Inglaterra. Sábado tem Premier League, né? Vamos ver como que tá, que jogo que a gente tem aqui. Nós vamos falar primeiro desse aqui, ó. É o Bournemouth e o Arsenal. É o último jogo do sábado da Inglaterra, né? Bournemouth contra Arsenal. O Bournemouth tá ali na 13ª colocação, no meio da tabela, e o Arsenal é um dos que vai brigar aí pelo título esse ano. Você vê que vem de 3 vitórias, 2 empates. O Bournemouth tem 3 derrotas e 2 vitórias, né? Tá aí no meio da tabela, não tá tão mal o Bournemouth não, para o que se espera, né? Essa é a 8ª rodada da Premier League e o Arsenal, obviamente, é um time muito superior. Mesmo jogando fora de casa, é o favorito para vencer. Mas as odds estão aí na casa do 1,70, né? Você vê aqui, ó, 1,67 agora para essa vitória do Arsenal, né? Não quer dizer que é fácil, que é super favorito. A nossa entrada principal vai ser essa aposta. A gente acha que o Arsenal pode sim ganhar do Bournemouth fora de casa, tá bom? 1,67. Mas, cuidado, quem quiser ir com mais garantia, com mais probabilidade, vamos deixar a opção de empate anula aposta, tá bom? É o Draw No Bet, tá pagando 1,30 quase, ó. Agora caiu para 1,28. É a aposta que a gente vence com a vitória do Arsenal, mas caso termine empatado, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente não perde, tem essa segurança aqui, tá? Como é uma aposta abaixo de 1,30, se você acha que não vale o risco, você pode fazer uma duplinha e combinar com outra aposta para dar uma aumentada nas suas odds, tá bom? Eu acho que o Arsenal deve ganhar esse jogo, sim. Vamos dar uma olhada num jogo da Alemanha. A gente tem aqui o Bayern de Munique jogando nesse sábado, né? Bayern de Munique contra o Stuttgart, né? O Bayern está na primeira posição, você vê que tem 3 vitórias, 2 empates, e o Stuttgart tem 2 vitórias e 3 empates, também não está mal. Se a gente pegar justamente os últimos 5 jogos, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. Você vê que o Stuttgart está no meio da tabela, ali na 8ª colocação. Eu tenho que abaixar aqui porque está entrando um áudio que a gente está ao vivo aqui com outro jogo e eu estou tendo que ouvir uns áudios aqui e está me atrapalhando. Mas
Vamos continuar. Então, bom, qual a dica para esse Bayern contra Stuttgart, né? O Bayern está jogando muito bem, está disposto a recuperar o título do Campeonato Alemão que perdeu para o Bayer Leverkusen naquela surpresa da temporada passada. O Bayern está jogando muito bem, está com um ímpeto muito grande para marcar gols. É um time que, mesmo quando está vencendo, continua atacando e não para de buscar o gol. Tanto que tivemos algumas goleadas nessa temporada. Teve um 9-2 na Champions League contra o Dinamo de Zagreb e teve um 5-0 contra o Werder Bremen recentemente aqui pelo Campeonato Alemão. O Stuttgart é um bom time que está brigando no meio da tabela, mas diante desse Bayern aí não vai ser um jogo fácil para eles, né? Não vai ter vida fácil. A gente vai nessa vitória do Bayern de Munique. Vamos ver quanto tá pagando aqui. Olha, 1,36 para a vitória do Bayern, tá bom? Então a gente vai nesse 1,36 e vai deixar uma opção de handicap, né? -1 para o Bayern, tá? Que aí paga mais, paga 1,50. Aqui o Bayern precisa vencer por 2 gols de diferença. Então tem que ser 2-0, 3-1, 4-2, algum resultado que tenha 2 gols de diferença, né? Eu acho que vai ter muito gol. Jogos aí do Campeonato Alemão tem muito gol, então acho boa essa opção. E mesmo que o Bayern acabe só ganhando por 1 gol, essa aposta é devolvida, né? O -1 tem essa segurança também, que devolve a aposta, você não perde se arriscar e der errado, tá bom? Vamos agora dar uma olhada no voleibol brasileiro, né? Vamos para a Superliga Feminina. Começou, né, o campeonato mais importante do voleibol brasileiro. Deixa eu abrir aqui. Voleibol Brasil, Superliga Feminina, já está aqui, né? A gente vai falar sobre essa partida Fluminense e Pinheiros, né? Fluminense e Pinheiros. Então, o time do Rio de Janeiro que recebe o time paulista. Você vê que o Fluminense é muito mais favorito. Fluminense que estava aí disputando o estadual também contra o Flamengo, né? O Fluminense se reforçou essa temporada e os nossos especialistas enxergam um time que pode dar trabalho para as grandes potências da Superliga. Tanto é que esses reforços já fizeram que o time conquistasse o título do Campeonato Carioca, né? Vencendo o Sesc Flamengo, que é o time do Bernardinho, né? Foi 3-0 para o Fluminense, tá? O Flamengo era favorito e o Fluminense ganhou de 3-0 aí no novo time do Bernardinho. O Pinheiros fez um bom campeonato paulista, perdeu na semifinal para o SESI Bauru. Aqui fora de casa, diante do Fluminense, que montou um excelente time, entra como azarão, né? A nossa expectativa então aqui é vitória do Fluminense. A gente vai dar 2 dicas porque tá pagando pouco essa vitória, né? Tá pagando 1,21 e a gente vai dar a outra dica que é o handicap de -1,5 de sets para o Fluminense. Deixa eu ver se já tem aqui. Tem o handicap de sets, total de pontos, placar exato. Não abriu aqui o handicap de sets, tá? Mas a dica para os sites que abrem o handicap de set é você colocar Fluminense -1,5 sets, tá bom? Aí o que quer dizer essa dica? Quer dizer que o Fluminense precisa ganhar por 3-0 ou por 3-1. Tá? Se o Pinheiros vencer o jogo ou se o Pinheiros perder, mas perder por 3-2, a gente perde essa aposta. Mas o handicap de -1,5 é bem provável que acerte aí. O Fluminense deve ganhar de 3-0 ou 3-1 contra o Pinheiros, tá? Que é um time mais fraco do que o Flamengo ali, que o Fluminense derrotou na final do Carioca. Vamos dar uma olhada então no outro jogo. É esse aqui, ó, Barueri contra SESI Bauru. Interessante, né? Um clássico seria do voleibol paulista. O SESI Bauru foi vice-campeão paulista, tá? Perdeu a final para o Osasco. O time foi muito prejudicado porque teve a lesão da oposta Lorene, que foi a sua principal contratação para esse ano. Ela atuou somente no segundo jogo da final, entrou no finzinho, alguns momentos, estava visivelmente lesionada e jogou no sacrifício. Agora, para essa partida da Superliga, ela chega mais recuperada, pode até já entrar como titular. O Barueri foi semifinalista da Superliga ano passado e perdeu justamente para o campeão, o Osasco, né? Na semifinal venceu o primeiro jogo contra o Osasco por 3-0, mas depois perdeu o segundo jogo e perdeu o Golden Set, tá? Mesmo fora de casa, eu falei da Superliga, mas não, foi do Campeonato Paulista, tá? O Barueri foi semifinalista do Campeonato Paulista e perdeu para o Osasco, que foi o campeão contra o SESI Bauru. Eu falei Superliga, mas estou falando do Campeonato Paulista também, né? Mesmo fora de casa aqui, o
SESI Bauru é favorito para vencer essa partida, tá bom? Então, você vê aqui, ó, 1,29 para a vitória do SESI Bauru. A gente vai dar duas dicas, tá? Uma é justamente essa vitória do SESI Bauru, tá? Deve vencer esse jogo, é mais time o SESI Bauru. A outra dica é, o jogo não vai ser fácil, não vai ser 3-0, tá? A gente acha que não vai ser 3-0 para nenhum dos dois times. Então, a gente acredita num jogo de 4 sets ou mais. Então, acima de 3 sets e meio, tá? Não é todo o site que tem essa opção. Você vai lá em total de sets, mais do que 3,5 sets, tá bom? A gente ganha essa aposta desde que cada time ganhe um set. Então, se for 3-1 ou 3-2 para qualquer lado, a gente ganha. Só não pode ser 3-0, tá bom? A gente encerra o programa de hoje. Amanhã eu volto com as dicas pro domingo. Um abraço. Tchau, tchau.